E aí, galera do 8º ano, vamos dar continuidade, né, ao nosso tema, né? Um dos temas que eu acho assim de fundamental importância a gente ter uma compreensão, que é justamente entender o significado desse fato histórico chamado de Revolução Francesa. Beleza? E quando a gente fala em Revolução Francesa, lembrem-se de uma coisa, que a Revolução ela é dividida em etapas, ok? Então, vocês se lembram que na aulinha anterior, eu expliquei para vocês o quadro político, o quadro social e o quadro econômico da França, que antecedeu a queda da Bastilha, né, em 1789, beleza? Então, a França estava passando por uma crise econômica sem precedentes na sua história, no que se refere à história, né, francesa, nesse período da chamada Era Moderna. E o rei, né, a gente sabe que a França era governada por um rei absolutista. A França, como eu falei para vocês, era um paradigma, era um modelo, era um padrão de Estado absolutista na Europa. Então, o que foi que aconteceu? Ocorreu a convocação dos chamados Estados Gerais. E na convocação desses Estados Gerais, o que foi proposto? Que o terceiro Estado, né, como já falei para vocês, quem não era do clero, quem não era da nobreza, fazia parte do chamado terceiro Estado. E o que foi acordado nessa Assembleia dos Estados Gerais foi que o terceiro Estado deveria pagar mais impostos. E é aí que o terceiro Estado vai se revoltar. É aí em que a Bastilha, que era uma prisão, um arsenal do governo francês, vai ser invadido e a revolução aí, ela é colocada em curso. Beleza? E a primeira etapa desse processo revolucionário, nós vamos ter a implantação de uma monarquia constitucional. Ou seja, o absolutismo francês, meus amores, veio abaixo. Então, quando ocorre a implantação, né, desse outro modelo de governar, e uma outra coisa também que vale a pena aqui lembrar vocês, então, são ideias do iluminismo aqui que são colocadas em prática. Lembrando que Locke foi, né, o Locke, além de ser um precursor do iluminismo na Europa, John Locke, né, em inglês, John Locke ele vai ser o quê? Ele vai ser um opositor do absolutismo, ok? Justamente porque, qual a argumentação de Locke? Locke vai dizer que quando um Estado ele é governado por uma pessoa que tem excesso de poder, Locke vai dizer que a propriedade privada, que é um direito inalienável, um direito que não pode se separar da gente, é um direito que não pode estar separado dos indivíduos, essa propriedade privada, ela fica inseguro em um Estado absolutista. Por isso que Locke vai propor, né, um outro modelo de monarquia. E quando eu falo em monarquia constitucional, o que é que isso significa? Significa dizer o quê? Que todos estão abaixo da lei. Lembre-se que em uma monarquia absolutista, as leis não são para o rei. As leis são para os súditos. Há um indivíduo que se sobrepõe às leis em uma monarquia absolutista, que no caso é o monarca absolutista. Beleza? Então, ocorre o fim do absolutismo, né, quando é implantado
na França, a monarquia constitucional, ocorre aqui a criação de 3 poderes. Isso aqui também é uma ideia lá de Montesquieu que cria, né? Ele vai falar justamente Montesquieu, ele argumenta e defende justamente o que? A tripartição de poderes, ou seja, que um poder ele deve atuar impedindo o abuso de um outro poder. Nós vamos ter igualdade e liberdade, vai ocorrer a proibição de greves, o voto vai ser censitário. Lembrando, o que é o voto censitário? É o voto baseado na renda. E o Estado francês, ele deixa de ter uma religião oficial. Porque quando ocorre, né, que dentre as medidas que são tomadas nesse contexto histórico é justamente isso. O Estado francês, ele agora não tem mais uma religião oficial, que antes o Estado francês não era um Estado laico. Agora, com a monarquia, com a implantação da monarquia constitucional, a França, né, se torna um Estado laico, ou seja, ela não tem uma religião oficial. Antes ela tinha, na época do absolutismo. Por quê? Porque a Igreja Católica era um dos sustentáculos da monarquia absolutista francesa. A Igreja Católica, justamente com a nobreza, era o baluarte, era a coluna de sustentação da monarquia absolutista francesa. Beleza? Então, a monarquia constitucional é a primeira fase desse processo revolucionário. Ok? A segunda fase desse processo revolucionário, essa segunda fase, ela vai ser conhecida, essa segunda fase do processo revolucionário vai ser conhecida como a Convenção Nacional. Então, nesse período, dois grupos estavam na disputa pelas rédeas do poder na França. De um lado, a gente tinha os girondinos, lembrando que os girondinos eram representantes da alta burguesia. Vocês não podem se esquecerem disso. Versus os jacobinos. Os jacobinos, certo? Os jacobinos que estavam ao lado do povo. Os jacobinos que vão implantar uma série de medidas populares na França para atender os interesses das camadas sociais mais desfavorecidas da sociedade francesa. Ok? E é um período também em que a França vai ser invadida por nações estrangeiras. Justamente por quê? Por que as nações estrangeiras vão tentar invadir a França? Justamente pelo fato que essas outras nações europeias, elas não queriam que esta revolução francesa ultrapassasse as fronteiras da França. Era justamente o quê? Uma forma desses estados europeus, esses outros estados europeus que eram estados absolutistas. Vocês não podem se esquecerem disso. Principalmente quem? Principalmente a Áustria, a Prússia, dentre outros estados que vão o quê? Que vão formar aliança e vão partir para a invasão da França. Justamente esses reis absolutistas visavam o quê? Invadir na França. Justamente para resguardar o seu trono, para que a revolução não chegasse até os seus países, ok? Nós vamos ter revoltas internas, os jacobinos vão implantar uma república, mas o que é que vai acontecer? Os jacobinos, vai ocorrer a chamada radicalização. Os jacobinos vão assumir as rédeas do poder político na França
e é um período que vai ocorrer a radicalização. Por qualquer denúncia, uma pessoa era presa, uma pessoa enfrentava um tribunal e em pouco tempo essa pessoa era executada na guilhotina. E isso vai fazer, a chamada implantação, o terror que vai tomar de conta na França nesse período histórico. Isso vai fazer com que os jacobinos eles vão começar a perder apoio. E quando um governo começa a perder apoio, significa dizer o quê? Que o seu fim estará bem próximo. Beleza? E os jacobinos, eles vão cair e esse processo revolucionário vai passar para uma outra fase o chamado diretório, que vai ser, que ele vai até o ano de 1799, instaurado por republicanos moderado, foi chamado assim porque o poder executivo, que antes era exercido na época da França absolutista, principalmente pelo rei Luís XVI e seus ministros, só que o executivo agora ele passou a ser exercido por 5 membros. E esses 5 membros, eles passaram a ser denominados de diretórios, ok? Que esta fase desse processo revolucionário francês nada mais será do que o governo da alta burguesia, certo? Foi o governo da alta burguesia. Beleza? Então vocês não podem se esquecerem disso. Quando falar em diretório, nós vamos ter, aqui vai ser a alta burguesia que ela vai tomar as rédeas do poder político na França. Vejam bem, aqui a Revolução Francesa ela vai fazer algo que permanece até hoje. É justamente a junção da política com o dinheiro. Vocês não podem se esquecerem disso. E a gente vive desdobramento deste fato histórico. Beleza? Então, nesse período diretório, nós vamos ter a eliminação dos jacobinos. Lembrando a vocês que os jacobinos, eles vão instaurar na França, eles vão decretar uma série de medidas que são medidas populares para atender os interesses de grande parte da população francesa, ok? E os jacobinos vão ser eliminados nesta fase do processo revolucionário. Inclusive, o líder dos jacobinos, Robespierre, vai ter sua cabeça decapitada em uma guilhotina. E todas aquelas medidas, uma série de medidas que eram medidas populares, que atendiam, que era para melhorar a vida da população mais pobre da França, essas medidas elas são revogadas. Porque aqui nós vamos ter um governo da alta burguesia. Aqui nós não temos mais governo popular. Teve a implantação de um governo popular, só que esse governo chegou a uma radicalização extrema e esse governo popular começou a perder apoio. Ou seja, e quando perde apoio, não se sustenta mais no governo. Isso é algo que devemos ter em mente, beleza? Agora a gente vai para, a gente da primeira, segunda, terceira, que nós já vamos para a quarta fase, que é a fase do consulado, onde nós vamos ter uma pacificação. A França ela vai ser pacificada, tanto interna, quanto externa. A França vai entrar em paz com outras nações vizinhas. Ela vai também, vai ocorrer também uma pacificação com a Igreja Católica, o Estado entra em acordo com a nobreza, a França começa a se recuperar economicamente, ocorre a criação do Banco da França, uma nova moeda é criada e nós vamos ter prêmios para determinadas invenções.
Lembrando que aqui nós temos um governo da burguesia, gente. Isso aqui são medidas, várias dessas medidas que são criadas na fase do consulado, vai atender ao interesse da burguesia, ok? Lembre-se que na época do antigo regime, a nobreza tinha privilégios e a nobreza também tinha o poder político, ok? E aqui com a Revolução Francesa, a burguesia, ok? Ela chega ao poder político. Por isso que eu falei para vocês que a gente vive, desdobramento desse fato histórico, ok? E nós vamos ter a última fase que vem a ser justamente quando Napoleão Bonaparte, ele vai se tornar o imperador da França. Olha aqui mais uma vez a palavra império. Império significa o quê? Expansão territorial e dominação de povos. Napoleão Bonaparte, ele vai adotar uma política imperialista. E, lembrando a vocês que Napoleão Bonaparte é um rei que vai concentrar extremamente poderes, ok? Ele vai se comportar como um rei absolutista, ele vai governar de um modo absolutista, mas ele é um rei. Aliás, ele é um imperador burguês, beleza? E nesse período ocorre, nós vamos ter a criação da Constituição de 1804. Napoleão Bonaparte, como falei para vocês, vai concentrar poderes, vai governar como imperador absolutista. A imprensa francesa vai passar a ser censurada. E vai ocorrer um crescimento econômico, industrial, A industrialização francesa dá os seus primeiros passos, porque aqui, agora a burguesia, ela faz parte da política francesa, ok? E nesse período, é claro que Napoleão Bonaparte, ele vai dominar grande parte da Europa. Isso significa dizer o quê? Que ele vai entrar em guerra com outros estados europeus, porque Napoleão quer dominar a Europa, beleza? Então, são campanhas nesse período das guerras napoleônicas, Essas guerras visavam justamente o quê? A expansão, a conquista de outros territórios. Nós vamos ter batalhas, tanto batalhas terrestres quanto batalhas a nível, batalhas navais, e vai ocorrer a formação da quarta coligação, ok? Mas Napoleão Bonaparte, querendo dominar a Europa, dominou grande parte na Europa, parte para a Rússia, onde será o seu fim. E Napoleão Bonaparte vai o quê? Ele vai cair, ele vai ser deposto do poder e vai ser preso, ok? E após essa era napoleônica, nós vamos ter o chamado Congresso de Viena e a Santa Aliança, que tinha como objetivo principal as grandes potências europeias decidiram reconfigurar o mapa político do continente europeu, justamente reunindo-se nesse Congresso de Viena. Nesse congresso também, ele teve como objetivo principal justamente o quê? Aquelas dinastias que tinham sido depostas por Napoleão Bonaparte, porque quando Napoleão invadia um país, ele colocava algum de seus parentes para governar aquele determinado estado. Então, esse Congresso de Viena teve como objetivo restaurar, fazer com que essas antigas dinastias voltassem a governar esses países que tinham sido dominados por Napoleão Bonaparte. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha aula. Aí um abração virtual em todos vocês. Tudo de bom. Lembrando que isso vai passar. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.